Eles viram o mar se acalmar com uma palavra, viram mortos voltarem a andar, viram pão se multiplicar nas próprias mãos. E depois disso tudo, depois de 3 anos ao lado do homem mais extraordinário que o mundo já conheceu, cada um deles foi caçado, preso, torturado e morto em países que a maioria deles nem sabia que existiam quando seguiram Jesus pela primeira vez. O que aconteceu com os 12 discípulos depois que Jesus subiu ao céu é a história mais brutal, mais corajosa e mais improvável que a história humana já registrou. E começa agora. Para entender o fim de cada um deles, você precisa entender o que estava em jogo quando tudo começou. Esses não eram homens de elite, não eram sacerdotes treinados, filósofos gregos ou generais romanos com recursos e exércitos. A maioria era da Galileia, uma região que os habitantes de Jerusalém consideravam provinciana, sem cultura, sem sofisticação. Quando Natanael ouviu pela primeira vez que o Messias poderia vir de Nazaré, sua reação foi direta: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Era esse o material humano. Pescadores com mãos calejadas de rede, um cobrador de impostos odiado pelos próprios compatriotas. Um zelote que, antes de seguir Jesus, participava de um movimento armado que queria expulsar os romanos pela força. Homens sem credencial, sem título, sem proteção de nenhum poder estabelecido. Eles seguiram Jesus por 3 anos. Viram o que viram. E depois da ressurreição, depois dos 40 dias em que Jesus apareceu, comeu, conversou, restaurou e entregou a missão, eles saíram. Saíram com uma mensagem que os maiores impérios da época tentariam apagar. E foram, um por um, até os confins do mundo conhecido, sem avião, sem comunicação instantânea, sem proteção diplomática, só com a memória do que haviam visto e a convicção de que valia morrer por isso. O que aconteceu com cada um deles não foi tragédia, foi escolha. Tiago, o filho de Zebedeu, foi o primeiro dos 12 a morrer. Era o irmão de João. Os 2 haviam sido chamados por Jesus numa tarde à beira do lago da Galileia, enquanto consertavam redes com o pai. Tinham um apelido. Jesus os chamava de Boanerges, filhos do trovão. Quem conhece o temperamento de Tiago entende por quê. Era impulsivo, direto, sem paciência para nuances políticas. Esse mesmo temperamento o colocou na mira de Herodes Agripa.